Olá, amigos! Olá, você ligado aqui no canal do YouTube do Ariel Selba. Tá chegando a informação do momento neste dia de hoje, notícia mais relevante que eu encontrei e vou compartilhar, estou compartilhando com você em formato de vídeo. Antes o convite, inscreva-se no canal do YouTube aqui embaixo, caso você não seja inscrito, acione o sininho, só desta forma você vai receber todos os vídeos assim que eles forem enviados para a internet, tá bom? A notícia de hoje tem a seguinte manchete, olha só: soja se torna a principal fonte de receita da agricultura familiar no Rio Grande do Sul. Demorou até, né? Essa cultura que é muito disseminada em todo o Rio Grande do Sul e muitas outras partes do Brasil também. Daqui a pouquinho essa informação para você. Antes do convite, acesse meu site também, é www.divulgueconosco.com.br. Aqui embaixo tem o linkzinho para você, ou você vai no Google lá, digita Divulgação by Ariel e você vai encontrar. Lá tem muita coisa legal, hein? Muita informação nos mais diversos gêneros para você. No fim do vídeo eu explico mais como tudo funciona, tá certo? Vamos a essa notícia bem interessante, falando da agricultura familiar, este tema que é muito legal, afinal envolve pequenos produtores, né? Pequenos produtores que têm também o seu espaço na economia aqui do Brasil. Geralmente associada a grandes áreas de terras, a produção de soja se consolidou como a principal fonte de renda da agricultura familiar do Rio Grande do Sul. De acordo com o Censo Agropecuário 2017, divulgado recentemente pelo IBGE, o valor bruto da produção da soja atingiu 3,99 bilhões de reais, somente em propriedades familiares. O VBP é resultado da multiplicação do volume de produção pelo preço médio praticado no mercado naquele período. A renda da soja entre os pequenos cresceu 254% aqui no estado do Rio Grande do Sul, na comparação com o censo anterior de 2006. Naquela ocasião, a cultura tinha VBP de 1,12 bilhão de reais e ficava atrás de fumo e também do milho. Hoje o grão representa 20% do faturamento das unidades familiares, que alcançam 20,26 bilhões de reais. Ou seja, responsável por R$1 de cada R$5 gerados dentro das porteiras. Em 2006 correspondia a 12% desse total. Abre aspas, em razão do preço e da garantia certa de comercialização, a soja atrai todo tipo de produtor. Dificilmente se encontra outro produto em escala que remunere da mesma forma. Por isso cresceu no estado todo, não só na agricultura familiar. Fecha aspas, constata Luiz Eduardo Puchalski, coordenador do Censo Agropecuário do estado. A soja está em 76 mil das 293,8 mil propriedades familiares do estado, equivalente a 26% do total. Em 2006, aparecia em 24% dos estabelecimentos. Em um contexto de envelhecimento da população rural e dificuldade em encaminhar a sucessão nas pequenas propriedades, baita problema esse, né? O economista-chefe da Federação da Agricultura no Estado, na Farsul, Antônio da Luz, destaca que o grão tem papel importante, abre aspas. A soja combate esse problema. Ela dá aumento de receita que compete com a aposentadoria e com a ida dos jovens à cidade. Não quer dizer que seja a solução da agricultura familiar, mas o grão dá incentivos, fecha aspas. A soja, então, sendo uma forma de manter as pessoas no interior. Professor de Sociologia do Desenvolvimento Rural e Estudos Alimentares da UFRGS, o Sérgio Schneider, vê com preocupação o aumento da dependência da soja nas propriedades familiares. Abre aspas, boa parte da riqueza gerada pela soja acaba ficando na mão das grandes cooperativas, trendings e lojas que vendem tratores e agrotóxicos. Os agricultores acabam tendo que se virar para arrendar mais terra para poder plantar e sobreviver, fecha aspas, argumenta ele. A necessidade de pouca mão de obra para manejar a lavoura e as dificuldades enfrentadas em atividades tradicionalmente desenvolvidas nas propriedades familiares, como a pecuária de leite, fizeram com que muitos agricultores intensificassem o foco na soja.
E com a crescente demanda puxada principalmente pela China, o grão passou a ser visto como alternativa segura para a obtenção de renda. Outro atrativo está no setor do biodiesel nacional, que é obrigado a adquirir parte da matéria-prima junto à agricultura familiar. Abre aspas. O que salda as contas, ao final, é a soja. O produtor tem liquidez, pagamento à vista, o que não costuma encontrar em outras atividades. Então a tendência é de que a soja continue ganhando espaço. Fecha aspas, projeta o Luiz Fernando Fux, presidente da Associação de Produtores de Soja do Rio Grande do Sul, a AproSoja RS. No caso do produtor Adilson Hintz, de Coronel Barros, no noroeste do estado, a soja literalmente quitou dívidas. Há cerca de 10 anos ele pegou o empréstimo bancário para viabilizar o plantio de uma safra de milho. No entanto, a venda das sacas não compensou o custo da produção. Hintz só conseguiu cobrir o prejuízo com a receita obtida na soja. Desde então começou a se voltar somente à oleaginosa, que hoje ocupa integralmente os 50 hectares da lavoura. Isso é comum, né? Outras culturas, infelizmente, trigo, milho, muitas vezes dão prejuízo para o produtor, ou ele acaba recorrendo aos PRONAFs, enfim, aos custeios do governo, né, para quitar estas dívidas. O que dá mesmo é a soja, pois ela aguenta muito mais as intempéries do tempo. Abre aspas, optamos por uma cultura e por fazer ela bem feita. Nossa renda aumentou pelo crescimento da produtividade e também pelo preço bom nos últimos anos, fecha aspas, pontua ele. Na última safra, Hintz colheu 77 sacas por hectare e espera superar a marca de 80 sacas na próxima. Há uma década, a média por hectare não superava os 50 sacos em sua propriedade. Ele constata que a tecnologia foi fundamental para a evolução do desempenho, já que máquinas e insumos de maior qualidade passaram a ficar acessíveis aos agricultores de pequeno e médio porte. E para fechar, o que é uma propriedade da agricultura familiar? Para enquadrar uma propriedade como familiar, o IBGE utiliza como base a Lei 11.326/2006, que estabeleceu a Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, e o Decreto 9.064/2017, que instituiu o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Nesse sentido, são levados em consideração 4 aspectos, olha só. Primeiro, a área da propriedade deve ter até 4 módulos fiscais. No Rio Grande do Sul, cada módulo equivale a de 5 a 40 hectares, dependendo do município. Os valores exatos para cada localidade são determinados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Olha só, em 4 módulos fiscais e cada um equivale de 5 a 40 hectares. Então, de 20 hectares até 160 hectares, dependendo do município. Segundo, no mínimo metade da força de trabalho utilizada no processo produtivo e de geração de renda necessita ser familiar. Terceiro, pelo menos metade da renda familiar deve ser proveniente de atividades desenvolvidas na propriedade rural. E em quarto, por último, para ser uma propriedade familiar, a gestão do estabelecimento precisa ser estritamente familiar. Tá aí informação interessante, resolvi hoje trazer notícias com relação à área rural e a esse importante assunto, principalmente dos municípios pequenos, né? A tal da agricultura familiar. E a soja, então, se tornando a principal fonte de receita da agricultura familiar no Rio Grande do Sul. Grão responde por R$1 de cada 5 gerados pelos pequenos produtores gaúchos, de acordo com o Censo Agropecuário de 2017. Este foi o vídeo do dia, a informação mais relevante que eu separei neste dia de hoje e compartilho com você em formato de vídeo, esse formato que eu tenho certeza que você gosta. Se você gostou mesmo, dá aquele like aí embaixo, clique em curtir, ajuda muito o nosso canal, inscreva-se também, acione o sininho, assim além de ajudar o canal, você também recebe automaticamente o aviso do YouTube sempre que eu postar um vídeo novo, tá bom? Você fica por dentro de todas as informações e aqui tem vídeo novo todo dia, especialmente para você, tá certo? Acesse meu site também, é www.divulgueconosco.com.br. Aqui embaixo tem o linkzinho para você acessar
Ou no Google, você vai lá e digita Divulgação by Ariel e você vai encontrar. Lá tem notícias, tem entretenimento, tem curiosidades, tem informações sobre música, informações sobre informática, informações sobre política, informações gerais, informações do motociclismo, informações do mundo das lutas. Também tem informações em áudio, informações em texto. Tem muita coisa especialmente feita para você. Não tem enche linguiça não, lá tem as notícias mais relevantes do dia, um resumão do dia sempre separado, preparado para você, a maioria deles em formato de áudio, afinal eu sou um locutor de rádio e gosto de compartilhar com você as informações, principalmente nesse formato. Ou então um vídeo, né, como esse que você está assistindo agora, afinal, hoje em dia é moda, né? As rádios, inclusive, trazendo as informações no formato vídeo. E esse aqui eu fiz para você especialmente, tá bom? Aquele abraço. Ah, não esqueça, lá em cima tem um menuzinho também no meu site, onde você pode verificar como funciona a nossa prestação de serviços na área de divulgação na internet. Fazemos a divulgação para você, da sua marca, do seu produto, de forma eficiente. Também lá no site, lá em cima, aqui embaixo também tem o link das minhas redes sociais. Peço encarecidamente que você me siga naquela que você mais utiliza, tá certo? Abraço do Ariel Selba. E até a próxima oportunidade. Valeu, até o próximo vídeo do dia.